Estamos de volta com Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos. Hoje falando sobre direitos dos condôminos, síndico, subsíndico, conselho fiscal, algumas figuras aí do direito condominial. Para você que mora em condomínio, esse tema é bastante intrigante, então você pode enviar sua dúvida aqui para o Cidadania através das nossas redes sociais. E nós estamos hoje tratando sobre o tema com a doutora Elisiane Carlos, que é advogada e está síndica em seu 3º mandato. E nós vamos agora nesse bloco falar um pouco sobre situações específicas da própria convivência entre os moradores. Por exemplo, doutora Elisiane, as pessoas que moram em condomínio costumam, muitas vezes, apoiar ou colocar algo em suas varandas, em suas janelas. Caso algum desses objetos venha a cair e até mesmo a machucar algum transeunte ou algum morador, algum condômino, ele responde por esses danos? Responde. Se o condômino que cometer a infração, que é muito comum, que não é nem só quando cai acidentalmente, principalmente quando o apartamento tem crianças jogam brinquedos, jogam utensílios domésticos. Se esse condômino for identificado, ele responde por todo e qualquer dano, inclusive cabe dano moral, dependendo do caso. E se não for identificado, quem responde é o condomínio. A administração do condomínio vai, como representante legal do condomínio, vai responder e vai fazer o que for necessário para resolver o problema. Daí a importância dos moradores, evitarem pendurar objetos próximos a varandas, pendurar coisas nas janelas, porque além da própria responsabilização, pode gerar graves danos às pessoas que estão passando, Pode vir realmente a machucar seriamente alguém. Mas nós temos também outras situações bastante intrigantes, Val? Sobre a convivência dos moradores. Verdade, intrigantes e, como você diz, os famosos causos, as situações, vamos dizer, do dia a dia, que infelizmente acontece. Toda vida em coletividade você tem que ter respeito, compreensão, você tem que entender, às vezes você acha que o certo é o que você pensa, e aí se você não tem esse limite objetivo do regimento interno, que às vezes você até não concorda, mas não foi lá na votação, sempre acho o condomínio interessante. Estipula uma taxa condominial, por exemplo, dessas despesas, e você reclama, Ave Maria, mais uma taxa, mais não sei o quê, por que você não vai para votar contra? Para dizer que não concorda? A regra é tal, muitas vezes, por que você não vai? Por isso que eu digo, a participação que é fundamental. Joyce, eu toquei aqui até quando eu conversei no primeiro bloco com você, o danado dos animais, É um problema chave. É permitida a permanência de animais? E, segundo, há algum limite de tamanho ou peso? Vamos imaginar, a gente pode levar um elefante, Eu estou exagerando aqui um pouquinho, mas só para a gente, Elefante não, porque o elefante talvez seja difícil da gente ter. Mas, sei lá, o pessoal acha que animal só é cachorro e gato. Mas tem outros animais, E aí? Não duvide nunca do poder de um condômino. Ele pode chegar com um elefante. É permitido sim, por mais que seja definido em assembleia ou que seja previsto na convenção que é proibido, que é vedada a presença de animais domésticos no condomínio, é autorizado por lei, então não há o que se questionar, é permitido. Mas a gente também precisa ver a realidade de cada condomínio. Não se pode permitir, por exemplo, que um apartamento de 60 metros quadrados tenha a presença de 3 animais de grande porte, por exemplo, 3 cachorros grandes. Não dá. Até pela questão de bem-estar do animal não é permitido. Então essa questão de porte, de tamanho dos animais de estimação vai de acordo com cada condomínio. Se for um apartamento pequeno, é interessante que só tenha um animal de pequeno porte. Se o apartamento for um pouco maior e comporte 2 animais, um gato ou um cachorro, por exemplo, pode ser permitido sim, vai de acordo com cada condomínio. Mas algumas regras são estabelecidas para todos, por exemplo, o uso de áreas comuns. Se o temperamento do cachorro não for dócil, por exemplo, para o dono circular com ele nas áreas comuns, ele tem que estar com a coleira, às vezes é necessário focinheira.
A gente tem problema também com gatos, por exemplo, que gato é do feitio do gato ser muito livre, ser solto e pula a janela, entra no apartamento. Se o condômino quiser criar gato, ele vai ter que domesticar o gato, fazer com que o gato fique sempre dentro do apartamento, só saia na presença do dono. Então tem que respeitar essas regras de convivência nas áreas comuns e dentro do apartamento tem que ver a questão do tamanho e do temperamento do animal. Se for outra coisa também muito importante, os donos eles precisam dar atenção aos animais. O dono precisa passear, o animal precisa estar com a saúde direitinho, tudo direitinho, porque se for um animal estressado, ele vai latir muito, vai criar problema com a vizinhança. Então, se for um animal bem cuidado, se o porte dele for compatível com o tamanho do apartamento, não há razão para ser proibida a presença deles lá. Pelo contrário, são bem-vindos. E é como você disse uma coisa, o comportamento, o temperamento. Às vezes você acha, né? Eu vou dar um exemplo que aconteceu. A minha filha é assustada, né? Meu bebê é assustado com cachorro, Ave Maria. Mas ela sempre brincava com um cachorrinho que aparentemente o cachorrinho não traz problema nenhum. Mas você sabe como é cachorro, de uma hora para outra só um latido, né? Assusta, a pessoa fica até... Então, às vezes tem uma senhora idosa, uma coisa... É realmente delicado, né? E ao mesmo tempo você tem que entender o lado do condômino, se o regimento interno permite, porque tem alguns que vedam, né? Vedam, mas o dono pode pleitear a presença do animal na justiça e consegue. E tem conseguido, né? Os tribunais têm permitido. Tem permitido, a justiça tem permitido isso, né? Justamente por esse lado, né? Esse lado, vamos dizer assim, de que o animal hoje, né, faz parte, vamos dizer, do ambiente familiar, né? Mas o que eu digo é essa questão de convívio. Por isso que algumas pessoas não gostam de condomínio, porque vão ter que aturar. O tema é esse, vão ter que aturar a presença dos animais. Agora tem algumas reservas, por exemplo, o animal tem que andar, né? No elevador, por exemplo, tem que andar no mesmo elevador, pode. Sempre tem esses pepinozinhos, como é que você vê essa parte? Aí essa parte já vai também de condomínio para condomínio. Tem condomínios que só permitem que eles circulem em elevadores de serviço, por exemplo, em escadas, porque justamente o cachorro ele pode ser um animal dócil, o temperamento dele pode ser dócil, mas ele pode no momento avançar em cima de uma criança, de um idoso. Então, por questões de segurança, esses animais eles não têm totalmente liberdade de circular nas áreas comuns, que inclui elevadores, escadas, áreas de lazer, enfim, toda a parte comum do condomínio, ela é liberada para o animal de estimação, desde que cumpram essas regras, e essas regras elas vão de acordo com cada condomínio, com a realidade de cada condomínio e as decisões dos moradores. Essa questão dos animais, ela é muito polêmica e é muito importante também. E, como a doutora falou, cada condomínio vai ser regido pelo seu regimento, né? E deve estipular nele as suas normas relativas também à permanência de animais nas unidades. Mas, por exemplo, alguns condomínios eles só permitem, como a doutora mesmo falou, que os animais eles andem em elevadores de serviço, ou então apenas pelas escadas, ou ainda que eles circulem nas áreas comuns, nos braços, né? Que não coloquem o animal no chão. Mas a gente tem algumas exceções. Por exemplo, no caso de um idoso que tem um cachorro um pouco maior, que ele não consiga levar nos braços. No caso de um deficiente físico que necessite de um cão-guia. Né? Então, assim, são questões que nós devemos analisar caso a caso e varia para cada regimento, para a realidade de cada condomínio, né? Isso. E essas exceções, elas sempre são vistas pela administração do condomínio. Esses casos, geralmente os condôminos nos procuram, explicam a situação, a gente passa para os demais moradores e sempre é resolvido da melhor maneira possível. Em caso de necessidade, em caso de não conseguir andar. Isso foi até um ponto debatido lá no condomínio na época da convenção, porque alguns moradores não queriam, não aceitavam animais de estimação, e outros diziam, não, mas eu já tenho um animal de estimação, eu não vou me livrar. Eu vou trazer. Então, foi definido que poderia. Mas quando for circular nas áreas comuns, eu vou levar ele no braço. Aí uma pessoa não podia. Ele disse, não, eu tenho um labrador, ele é dócil, mas ele é grande. Aí essas questões elas vão sendo debatidas caso a caso, geralmente em assembleia, com todo mundo presente. Vai explicando, vai conversando e com diálogo tudo se resolve. E a maioria ganha. Né? A maioria ganha. E a minoria tem que compreender e respeitar as normas. Inclusive, quem não estava presente e não concorda vai ter que aceitar e vai ter que aguentar a presença dos animais. Doutora Elisiane, falando um pouco agora sobre as garagens, sobre as vagas no estacionamento dos condomínios.
é um tema também bastante complexo, porque, inclusive, essas vagas, elas podem ser vendidas e alugadas, é isso? Isso. Vagas de condomínio, temos que ver se elas fazem parte da unidade, do apartamento, ou se elas são rotativas, que é bem comum também. Existem muitos condomínios que têm um número inferior de vagas ao número de apartamentos, então essas vagas elas são rotativas, a preferência é de quem chegar primeiro. Mas nos casos em que há vaga para todos os moradores, todos os condôminos, e a vaga faz parte da unidade do apartamento, da unidade fracionada, essa vaga pode ser vendida como também pode ser alugada, desde que seja entre moradores, entre condôminos. Por exemplo, se um morador de uma casa em frente ao condomínio quiser alugar ou comprar uma vaga a um condômino, é vedado, ele não pode. Então essa negociação ela é exclusiva entre condôminos, mas é totalmente permissível. Então quer dizer que se por acaso eu tenho uma vaga de estacionamento por apartamento, mas eu não tenho carro, e o meu vizinho ele tem 2 carros, eu posso tranquilamente, é uma negociação entre eu e ele, não tem que levar à assembleia. Não, a negociação é totalmente entre eles, mas quando for firmado, faz-se um contrato, pode ser também, inclusive, cedendo, passa para a administração. Não necessariamente oneroso. Exatamente, né? exatamente. Eu, inclusive, tenho um desse, bocal. E isso tem que ser dito à administração para a gente também passar para a portaria. Para não ter problema, né? Porque Exatamente. senão a portaria orientada, né? Eu digo com experiência de causa própria, orientada, de que nenhum condômino deve colocar fora da sua vaga, vai chamar a atenção. E aí não vai chamar, porque assim, não, peraí, né? Essa vaga aqui é de fulano de tal, mas cedeu para o Beltrano. E aí fica tranquilo. Eu também concordo com a doutora Lisiane, para não ter problema, se for oneroso principalmente, mas mesmo que seja também gratuito, como acontece, inclusive a maioria, até eu penso que é gratuito, né? O pessoal não... Claro que um ou outro condomínio que tem problema muito de garagem, melhor condomínio, gera problema, mas a maioria até deixa gratuito mesmo. E o programa vai chegando ao fim, não é, Val? Pô, que pena, né, meu amigo? O programa tão bom, hoje tratando de um tema tão interessante, de um tema verdadeiramente que a gente aqui se encontra, a gente infelizmente acaba, né? Mas com certeza na próxima semana a gente volta com mais um tema interessante, com mais uma convidada ou convidado de peso, né? E a gente até agradece aqui a doutora Lisiane. Se tiver alguma consideração final, né, doutora? Pode ficar à vontade. Eu que agradeço o convite, é sempre bom participar, porque realmente o assunto é muito delicado. Os síndicos geralmente são mal compreendidos. A figura do síndico realmente é muito polêmica no condomínio, as pessoas olham sempre meio torto, assim, porque alguém precisa botar a rédea, né? E são muitas pessoas morando no mesmo lugar, então se não tiver regra, vira bagunça. Vamos fazer uma comparação aí com a nossa casa, né? É difícil gerir a nossa casa, imagine várias famílias. É o que eu digo a eles, nós somos uma grande família, então assim, nós precisamos respeitar os espaços de cada um, se respeitar que todo mundo consegue viver em harmonia, não usando a garagem de ninguém, sem permissão, porque garagem realmente é um problema. Mas, no mais, a gente consegue viver em harmonia. Obrigada, doutora Lisiane. E o Cidadania de hoje vai chegando ao fim. Nós voltaremos na próxima semana com outro programa, outros temas, levando para você mais conhecimento. Cidadania é um programa sobre o cidadão e os seus direitos. Até mais. É isso aí, pessoal. Infelizmente chegou ao fim, como eu disse, um programa super leve, super descontraído. Mas próxima semana nós estamos de volta com outro tema, com outro convidado. Cidadania, até a próxima semana. Valeu!